Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito de um assunto que surgiu nos últimos dias, principalmente em sites norte-americanos, falando a respeito de uma nova e possível prática que vai ser adotada pela Disney a partir desse ano. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá! E pessoal, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever. O YouTube tá tirando inscritos todo dia, mais e mais pessoas me mandam que foram desinscritas, que não acessaram o canal para se desinscrever e que entraram e a inscrição tinha desaparecido. Então, se vocês puderem, chequem a inscrição de vocês e se vocês nunca se inscreveram, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá, falando rapidamente a respeito de qual é esse assunto polêmico aí em volta da Disney. Toda semana parece que tem uma nova polêmica envolvendo a empresa e a polêmica dessa semana é que a Disney está tentando de alguma forma jurídica tirar dinheiro dos produtores e atores dos seriados daqui para frente. Mas qual é a situação exatamente? A notícia é essa que eu falei, as pessoas estão falando muito isso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho mais a situação. Hoje, os acordos entre os estúdios, as produtoras, os produtores e principalmente os atores é o seguinte: você produz um seriado, o seriado começa a fazer sucesso, faz a segunda, terceira, quarta, geralmente quando o seriado chega à quinta temporada, o seriado entra em syndication, ou seja, o seriado começa a ser vendido para outros países. Por exemplo, Um Maluco no Pedaço é vendido para o SBT, é vendido para outros países e etc. Geralmente, a marca de 100 episódios é a marca a ser batida pelos estúdios e esse termo syndication começa a ser efetuado. A série começa a ser vendida para outros países, como The Office, como Friends, como Seinfeld e etc. E isso gera muito dinheiro e geralmente os produtores, os criadores e os atores têm uma participação disso. Eles têm uma participação desse back-end, como as pessoas dizem, que é esse lucro depois que a série é vendida para outros países. Ou seja, os atores não necessariamente estão trabalhando na série mais, mas continuam ganhando muito dinheiro. É calculado que os atores do Friends, por exemplo, ganham cerca de 10 milhões até 20 milhões de dólares por ano em syndication. O Seinfeld ganha mais de 200 milhões de dólares por ano, dependendo do ano. Tem ano que ele ganha um pouco menos, tem ano que chega a 200 milhões de dólares somente o que ele ganha de vender os episódios de Seinfeld para outros países. E o que a Disney está propondo, o que a Disney na verdade já começou a fazer? Ela faz um contrato que os criadores vão ganhar um pouco mais de dinheiro na primeira, na segunda, na terceira temporada, mas que eles não vão ter tanto direito assim a essa syndication. Eles não vão ter tantos direitos assim a esses residuais, como eles chamam, eles não vão ter direito a ganhar para sempre com um seriado. Então eles ganhariam mais no começo, a série não precisaria ser um enorme sucesso para receber esses residuais, mas eles não ganhariam a tão longo prazo caso a série vire um grande fenômeno. E por que a Disney está implantando essa nova política nos seus contratos com produtores e com atores? Porque a Netflix e a Amazon Prime já estão trabalhando dessa maneira e, ao que tudo indica, a Apple TV, que está sendo lançado também nos próximos meses, também já está trabalhando dessa forma. Então, ela estaria, na verdade, se adequando a esses grandes serviços de streaming e deixando de lado a forma com que os outros estúdios trabalham. E muitas pessoas estão acusando a Disney, e obviamente vai ser prejudicial para algumas pessoas e benéfico para outras. Porque se o seriado não virar um grande sucesso ou o serviço de streaming não decidir fazer quarta, quinta, sexta temporada, você vai ganhar um dinheiro um pouco maior do que você teria ganho, mas se a série acabar se tornando um grande fenômeno, você vai receber menos no futuro. Então você está recebendo mais hoje para deixar de receber no futuro. E por que essa decisão está sendo tomada? Principalmente pela Netflix e agora pela Disney. Porque, como a Netflix já disse várias vezes, ela não insiste na série depois da terceira, quarta temporada. É bem raro a gente ver hoje uma série que passou da quinta temporada na Netflix. A maioria das séries estão sendo canceladas na terceira ou até na quarta, porque a Netflix diz que os inscritos, que as pessoas que pagam pela mensalidade ali da Netflix já assistiram a série começa a perder audiência e eles vão lá e cancelam. A gente viu isso acontecendo várias e várias vezes já na Netflix. E eu acho que o Disney Plus vai seguir para o mesmo caminho. Essas séries, por exemplo, da Marvel, dificilmente vão ter 4, 5 temporadas,
de uma série, por exemplo, do Visão e da Wanda. E a mesma coisa vale para séries de Star Wars, por exemplo. Eles não vão insistir tanto assim na série para ela ficar muito longa, até porque eles não vão ter interesse em vender a série para outros países, porque a série já está dentro do serviço de streaming. Então, na verdade, a partir de agora, os residuais vão praticamente deixar de existir, justamente porque esses grandes serviços não vão tentar vender esses produtos para outros canais. Por exemplo, a Netflix não vai tentar vender Stranger Things para uma Warner Channel, para uma Sony Entertainment Television, para um SBT da vida e etc. Então não faz sentido ter um contrato de residuais considerando que a série não vai ser vendida. E é muito complicado, pelo menos foi um dos argumentos que eu vi por aí, que é muito complicado para um serviço de streaming continuar pagando o criador eternamente, dependendo do volume de visualizações que aquele episódio, que aquele seriado continuou tendo no decorrer dos anos. Então, para um serviço de streaming é muito mais fácil pagar uma bolada no começo para você ter aquela série para você e depois eles não pagam mais residuais. E, obviamente, está todo mundo caindo em cima da Disney, como sempre, mais pessoas internas aí, informantes aí dos estúdios já estão dizendo que a Warner, a Universal e outros grandes estúdios também já estão estudando essa possibilidade de mudar os contratos. Então não seria nem somente a Disney e a Netflix e a Amazon Prime, e sim a Warner Media, a NBC Universal e todos esses outros grandes conglomerados que iriam começar a trabalhar dessa forma daqui para frente. E outro ponto que deve ser levado em consideração nessa discussão é que esse sistema dos residuais existe há muito tempo, desde a época em que existiam somente 4 ou 5 canais nos Estados Unidos, era Fox, NBC, ABC e CBS, eram esses grandes canais. Então um criador tinha pouca oportunidade de fazer uma série de sucesso em um canal e migrar para outro canal e conseguir fazer outra série de sucesso. Então eles continuavam recebendo uma participação por esse seriado de sucesso pelo resto da vida. Hoje, obviamente, ainda é muito difícil de fazer uma série de sucesso, mas além desses 4 grandes canais, a gente tem a Showtime, a gente tem a Starz, a gente tem a AMC, a gente tem a HBO, sem falar em todos esses serviços de streamings. Então o volume de séries ficou 10, 20 vezes maior no decorrer desses últimos anos. Então um roteirista, um ator, um diretor, um produtor não precisariam ficar recebendo eternamente dinheiro do mesmo seriado. Eles receberiam, como eu disse, uma bolada nos 2 primeiros anos, talvez nas 3 primeiras temporadas, e obviamente eles continuariam recebendo até a série chegar ao seu fim. Obviamente eles não parariam de receber salário e eles continuariam recebendo residuais pelos próximos anos, mas não seria algo eterno como a gente está vendo hoje nos astros de muitos seriados que continuam recebendo uma bolada muito depois da série ter chegado. Obviamente, se você pegar um caso como Friends, onde os atores continuam ganhando milhões até hoje, essa mudança não seria tão legal assim. Mas se você pegar os atores, os produtores de séries, das dezenas de outras séries que tem 1 ou 2 temporadas e são canceladas, eles ganhariam um pouquinho mais por isso. Então eu acho que isso acabaria beneficiando também algumas pessoas que de repente estariam precisando, inclusive, mais de dinheiro do que dessas séries que fizeram um enorme sucesso. Inclusive, esse sistema de residuais nem sempre funcionava com atores. Por exemplo, o famoso caso do Maluco no Pedaço, onde somente o Will Smith recebia uma bolada de residuais e os outros atores recebem uma porcentagem muito baixa. E outro caso também muito famoso é o próprio Seinfeld, onde os outros atores, que não são o Seinfeld, obviamente, o Kramer, a Elaine e o George, decidiram falar com o Seinfeld para tentar exigir um aumento nos residuais, e o Seinfeld simplesmente falou: se vocês querem sair, vocês têm todo o direito de sair, e os atores obviamente preferiram ficar, mas eles não recebem nem próximo do que o Seinfeld recebe em residuais. Então, mesmo esse sistema que funciona hoje não é completamente justo, e mesmo uma série de enorme sucesso como Seinfeld, como Maluco no Pedaço e como várias outras, mesmo uma série como essas, os atores não eram tão bem pagos assim em residuais. Pelo que eu consegui dar uma analisada bem rápida, somente séries onde vários personagens dividem, entre aspas, o protagonismo, como Friends, como Modern Family e como algumas outras, os atores conseguem fazer um acordo em conjunto para receber muito dinheiro em residuais, porque todos eles se juntam e seriam uma força. Mas
Em outras séries, como eu citei, o Will Smith e o Jerry Seinfeld recebiam muito mais dinheiro do que os outros, e a gente vê inclusive em séries como ER, séries como Law & Order, que os atores geralmente não conseguem negociar esse tipo de coisa porque os produtores simplesmente podem tirar aquele ator. É diferente de uma comédia onde você precisa daquele ator para fazer o Joey, por exemplo. Uma série como CSI, como Law & Order, como outras séries, os atores não são tão indispensáveis assim, e você pode simplesmente trocar um ator pelo outro. Então essa nova forma de fazer as coisas que a Netflix e a Amazon começaram implementando, muitas pessoas já assinaram esses contratos com a Netflix e com a Amazon, a Disney está tentando implementar e com certeza ela vai ser seguida pelos outros grandes estúdios, principalmente pela Warner, que tudo que a Disney faz, a Warner dá um jeito de tentar fazer alguma coisa parecida, então com certeza os outros estúdios vão seguir essa fórmula, porque esse sistema de residuais, das séries terem que terminar 100 episódios para você vender ela ao redor do mundo, isso não vai fazer mais muito sentido daqui a 5, 10 anos, porque as pessoas vão começar a assistir praticamente tudo que é conteúdo em serviços de streaming. Se você quer ver uma série da Warner, você não vai ver a Warner Channel, você não vai assistir na Globo, no SBT, você vai simplesmente ligar a Warner Media e assistir lá no HBO Max, seja lá qual for o serviço de streaming, de qual for o canal. Então, cada vez mais os estúdios estão tentando fazer tudo dentro de casa e não ter que ficar vendendo conteúdo para outros. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a HBO Max teve que comprar Friends para a Netflix não renovar o contrato por mais 2, 3, 4 anos. A Warner Media pagou 450 milhões de dólares para poder transmitir os episódios de Friends. Obviamente o dinheiro saiu de um bolso e entrou no outro, mas com certeza eles pagaram imposto em cima disso, com certeza eles perderam algum dinheiro nessa compra, porque eles tiveram que comprar de volta os direitos de Friends para transmitir daqui para frente. A mesma coisa aconteceu com The Office, por exemplo, a mesma coisa está acontecendo com vários desses grandes produtos, e com certeza a Disney quer evitar transtornos com relação a isso, e os outros estúdios também vão querer, então com certeza vão seguir esse exemplo da Disney, da Netflix e da Amazon Prime. Então pessoal, agora como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa nova decisão da Disney, principalmente por causa do Disney Plus. Vocês acham que a Disney está certa, tirando um pouquinho de dinheiro dos produtores e dos atores a longo prazo, mas dando um valor maior? Ou vocês acham que eles deveriam manter o mesmo esquema, mas sem essa história de vender para outros países, porque esse é um mercado que está em plena decadência e isso a gente pode ver facilmente pelos números. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!